Boa noite, boa noite. Vou botar aqui o tema da nossa live, como desenvolver as inteligências. Oi, Jussara. Intra e interpessoal. Oi, Paty. Meninas, entrei um pouquinho atrasada, tava tentando aqui colocar lá no YouTube, né? Mas não consegui de jeito nenhum, a câmera travou e pronto, por isso que eu demorei um pouquinho. Só um instante, tá bom? Vou só colocar aqui o tema da live de hoje. A nossa live 1 do desafio, né? Como desenvolver outras inteligências. Aí eu queria estar transmitindo por lá, porque tem gente que só é de lá, sabe? Mas, né? Depois eu boto isso aqui lá. Qual é o tema de hoje? Durante esse período de quarentena, o que é que eu tenho percebido, né? As pessoas me procuram muito, falando sempre a mesma coisa. Meu filho não tá acompanhando, né? Meu filho não quer assistir aula online, meu filho não se deu, digamos assim, com as aulas online, me estressa, enfim, e tal. A verdade é que antes da quarentena, a gente priorizava mesmo o ensino tradicional, né? A maioria de nós era dessa forma. E eu acredito que hoje ainda também, porque muita gente está muito preocupado com esse conteúdo, né? Com o fato de ser conteudista, na verdade. Hoje eu quero mostrar para vocês uma outra visão. Na verdade, eu quero falar sobre as múltiplas inteligências de Gardner. Que é o quê, Camila? Algo muito, mas muito além da sala de aula. Ele leva, assim, em consideração a lógica matemática, leva, assim, em consideração a verbo-linguística, que seria o português e a matemática que a gente conhece, mas vai muito além, porque nós somos não só uma inteligência, né? A gente não tem só uma inteligência, são várias. Se você parar para pensar, a própria música, né? Inclusive, ele leva e considera um tipo de inteligência. E hoje eu quero focar. Eu coloquei aqui algumas para vocês, para a gente ter uma ideia. Ó. Espacial, visual, corporal, naturalista, intra e interpessoal, que nós vamos ficar com essas duas hoje, tá? Verbo linguístico, lógico, matemática, como eu falei, já são as da sala de aula. Aí me diz uma coisa. Teu filho tá lá e estuda português. Quando chega em casa, você ensina o quê? Português de novo, né? A teu filho assiste a aula online, terminou, vamos fazer tarefa de português. E quem que está ensinando esse menino, por exemplo, o autoconhecimento? Quem que está ensinando esse menino como lidar com a raiva? Quem que está ensinando esse menino, por exemplo, a lidar com o outro, né? Então, assim, tá faltando coisa aí. E a música? Quem está estimulando esse menino, por exemplo, a tocar violão, a ouvir música clássica, né? Os meninos, quando menores, a gente colocava hoje. Eu fico tão feliz porque uma vez a Sara disse assim, eu disse assim, Sara, bota aí uma música, né, dentro do carro. E ela foi direto para o Alceu Valença. Eu, opa, fiz um bom trabalho, né? Então, assim, é pensar além da sala de aula. É ir muito além. Por quê? Porque se os nossos filhos tiverem a base, eu tô falando, assim, de inteligência emocional, né, que é justamente a inteligência intrapessoal, que é o que nós vamos falar hoje. A inteligência interpessoal, que é a minha relação com os outros, com o mundo que me cerca. Então, se eu tiver essa base, se eu tiver a base da natureza, do entendimento do mundo, né, como as coisas funcionam, eu vou conseguir me dar bem na escola, eu vou tirar notas boas por uma simples consequência, entende? Eu não precisaria estar ali o tempo todo atrás do meu filho para que ele faça isso ou faça aquilo. Se ele começasse desde cedo a ter consciência, porque é isso que a gente faz, né? A gente toma, na verdade, acaba tirando, né, dele muitas vezes e sobrando para você. Quantas vezes você levou, por exemplo, se você já tem filho de 9, 10 anos, né? Quantas vezes você levou pro colégio o trabalho que ele esqueceu, por exemplo?
Engraçado que minha mãe não fazia isso, né? E eu faço a mesma coisa com os meninos. Se esqueceu o trabalho, vai ter que resolver lá, leva no dia seguinte, enfim. Então, assim, são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia e que vai ajudar nossos filhos muito além que o português, que a matemática, né? E abrindo aqui um parênteses, hoje, duas pessoas, na verdade, duas mães, né, vieram me falar sobre os filhos, né? Sobre a questão dos filhos não estarem realmente lidando, querendo realmente assistir às aulas, né, online. Gente, eu sou coordenadora de uma escola, eu estou exausta. Eu não aguento mais reunião pelo computador, reunião que a gente não abraça, reunião que a gente não conversa, reunião que a gente até fica falando enquanto o outro tá falando, né? Que é mais divertido quando você tá com o outro. Então, se pra mim, Camila, adulta, 34 anos, tá sendo difícil, imagina pra eles, né? Imagina pra adolescente que eu tenho ali no quarto, que vai fazer 13 anos, que tem que assistir amanhã de aula. Fora que a tela é cansativa, né? Então, vamos amenizar um pouquinho. Vamos realmente sentar e perguntar, filho, o que é que a gente pode fazer? E aí eu já deixo a deixa que foi aqui de casa, né? Ela assiste geralmente antes das provas, geralmente antes dos trabalhos e ponto. Tem funcionado, Camila? Tem. Não tem sido as melhores notas. No entanto, não é isso que eu quero. Esse ano, eu acho que o nosso foco tem que ser desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos diante de tudo isso que está acontecendo, né? Ajudá-los a lidar com os sentimentos, ajudá-los a lidar com a ansiedade, ajudá-los a lidar com a ausência. No caso da minha família, a gente teve 2 perdas, né? Meu avô ainda continua internado na UTI há mais de 80 dias, já vai fazer 90. Então, assim, isso é mais importante nesse momento, que meu filho aprenda a lidar com a perda, que minha filha aprenda que ela pode sim sentir raiva, inclusive por ter perdido certas pessoas, e tá aí lidando com esses sentimentos e lidar de uma forma bacana, sabe? Uma das coisas que eu fiz questão foi que eles se despedissem da minha sogra, né? E eu pensei que fosse ser algo assim impactante, mas não foi. Por quê? Porque a gente vinha trabalhando isso, né? É outra coisa, você já falou sobre a morte com seu filho, você já passou inclusive o que você acredita, entende? O que de fato você vamos dizer assim, o que você acredita no sentido mesmo de fé, de espiritualidade, né? Porque a morte, ela pode ser o fim, ou pode ser o começo. Então depende daquilo que você acredita, né? Ou pode ser no futuro um retorno, enfim. Mas isso ser passado também para o teu filho, porque faz parte dessa inteligência intrapessoal também, né? Essa conexão. Se eu acredito que existe aqui dentro alma, e os meus filhos também acreditam, quando eu falo de inteligência intrapessoal, é isso, tá? É ele se conhecer, é o autoconhecimento. E, Camila, mas por que é tão importante isso? Às vezes, você não sabe por que grita, né? Às vezes você não sabe por que você põe de castigo, por que você não tem paciência. Só pegar aqui minha água. E aí, se eu te perguntar, quem é você? Quem me diz aí nos comentários? Digam pra mim, quem são vocês? Sério mesmo. Me digam, quem são vocês? Digam aí. Quais são as características? Quem você é? O que você gosta de fazer? O que é que eu quero com isso? Por que eu tô pedindo pra vocês me dizerem quem vocês são? Eu quero que vocês pensem quem vocês são. Isso é autoconhecimento. E separar um pouco e, poxa, quem eu sou? Nós somos que nem as empresas, gente. A gente tem que ter missão, a gente tem que ter valores, a gente tem que dizer, entender o que de fato é importante pra gente. Porque senão a gente fica tudo meio vago, sabe? Sabe quando a gente fala, eu acho que vocês têm escutado muito isso, tem até hashtag, né? Parentalidade consciente. Então, o que é a parentalidade consciente? Eu tô consciente daquilo que eu quero pra mim, daquilo que eu quero para os meus filhos, de quem eu sou, de quem os meus filhos são. Eu tenho plena consciência que eu tenho o coração dos meus filhos aqui comigo, entende? Então, é ter essa dimensão de fato. Agora, se você nunca parou para pensar quem você é, se você nunca parou para pensar o que de fato é importante na tua vida, nunca parou para pensar como você quer agir, inclusive, em relação aos seus filhos, eu acho que você já tá aqui até porque você começou a parar e, opa, tem alguma coisa errada. Então, o que acontece? Você não fez esse caminho ainda. Você ainda não desenvolveu a sua inteligência interpessoal. E aí, é o momento de começar, porque os nossos filhos, eles aprendem, e vocês sabem disso, eu já disse aqui várias vezes que tá chegando
agora, né? Por imitação. Nossos filhos aprendem por imitação. Então, eu tava lembrando do vídeo do Bless, né? Da Giovanna e do Bruno Galhaço. Então, aquele vídeo que mostra o menino meditando, poxa, claro que vem de alguém aquilo dali, claro que alguém ensinou, claro que ele viu alguém fazer. E isso é muito bacana. Ah, Camila, mas é porque realmente a minha paciência não dá e tal. Outra coisa, a paciência é treino, tá? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida como mãe é que paciência é treino, não é dádiva dos céus que uns têm, outros têm. Não, para com isso. Paciência é treino. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu paro e penso, quem é a Camila? Eu vou dizer quem era a Camila lá atrás. Camila, 5 anos atrás, Sarinha tinha 7. Camila, 5 anos atrás. Era uma pessoa que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Essa é a grande verdade. Eu fui automaticamente. Tenho filho, cuido do filho, crio o filho, levo para a escola, trabalho, volto, tal e tal. Seguindo exatamente o que minha mãe fazia. Por quê? Porque eu não parei para pensar. Porque eu não tinha o autoconhecimento de quem eu era de verdade, como eu poderia ser melhor para os meus filhos. E dizendo aqui, eu não estou falando em relação, por exemplo, a que minha mãe foi algo ruim para mim, não. Eu sou quem sou, porque tenho essa base, né? Quem acompanha meus stories, toda semana tô lá, não posso abraçar, não posso beijar, mas tô ali com eles e tudo que eu sei sobre honestidade, verdade, valores, veio da minha casa. Só que uma coisa que eu tive muito na infância foi a ausência. Como assim, Camila? Papai saía com a mamãe de manhã, 5 horas da manhã, deixava a gente com a minha avó e pegava 10, 11 horas da noite. Eu não lembro de brincar uma única vez com a minha mãe, já contei isso aqui, né? A gente não tem essas memórias. Eu ainda tenho do meu pai brincando na praia, fazendo aquelas piscininhas, né, no final de semana. Mas eu era, sabe, quando eu penso assim, mãe, ausente. Vez ou outra ela faltava uma festa e quem ia era minha tia, né? Então eu lembro de festas que minha tia tava, que minha mãe não tava. E lembro do quanto eu ficava feliz quando ela ia, né? Então, assim, o que é que acontece? Eu não parei para pensar, eu não parei para refletir, eu não desenvolvi a inteligência intrapessoal. Por quê? Porque eu não me conhecia, eu não sabia que eu era filha dessa ausência, inicialmente, né? Que era o que estava fazendo eu projetar nos meninos, fazer com os meninos aquilo que os meus pais fizeram comigo. O que é que eu fiz? Eu trabalhava em 2 escolas gigantes aqui de Fortaleza, era professora do estado, corria de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Por quê? Porque tinha que ter escola boa, plano de saúde e dinheiro para passeio. Ponto. Era o que minha mãe pensava. E foi assim que eu comecei a minha maternidade, né, com a Sara. E foi assim até os 7 anos dela, a primeira infância toda. E é uma das coisas que eu me arrependo, porque lá na primeira infância dela eu não fiz, né? Não fiz o que eu deveria ter feito. Só que eu corri depois, né? Tanto é que Sara hoje é quem é. Tá entrando aí na adolescência da forma como eu imaginei que seria. Então, assim, o que eu quero dizer hoje pra você? A gente pode falar de inteligência intrapessoal, mas se você não buscar a sua, se você não buscar o autoconhecimento, se você não buscar olhar para si, ver teu passado, ver tua infância e aquilo que você reflete no seu filho, e eu sei, muitas vezes sem querer, porque era assim que eu fazia. Eu tinha certeza absoluta que eu estava fazendo o melhor, que eu estava dando o melhor de mim e que estava tudo bem. Só que não estava, né? A Sara sentiu a mesma ausência. Parar um minutinho aqui. Uma das coisas que eu acredito é que o nosso mundo vai ser melhor quando todos os pais educarem com respeito. Imagina aí, se fossem 100 mil, 200 mil, 200 milhões, né, de crianças educadas aí, se tornando adultos educados com respeito. Caraca, é massa demais. Então, vamos fazer uma coisa, tem um aviãozinho aí, manda pra quem ainda não tá aqui. Tu tá vendo aí quem tá aqui, quem tá entrando, vai mandando pra galera vir, pra galera entrar e participar aqui com a gente. Porque é um assunto mega importante. Nós estamos discutindo exatamente o futuro dos nossos filhos. Eu não sei se vocês pensam assim, mas todas as vezes que eu venho pra cá, gente, é isso que eu penso, sabe? Que eu tô fazendo o futuro dos meus filhos no sentido de ajudando outras mães a educarem com respeito para que eles sejam adultos resilientes, capazes, afetivos, sabe?
se relacionem com o mundo que os cerca e com eles mesmos, né? De forma bacana. Então, assim, Camila, quer dizer que eu não posso desenvolver inteligência intrapessoal no meu filho se eu não parei um pouco, se eu não me conheço, né? Se a minha escada, digamos assim, do autoconhecimento, eu não tô nem no primeiro degrau. A gente só dá para os nossos filhos aquilo que a gente tem, concorda? Diz aí. Ó, a Paty tá dizendo, tá tão difícil fazer essa introspecção nesse turbilhão. Tá, e o que a gente vê muito, que às vezes eu tenho que parar e dizer, opa, tô no automático. Porque é muito rápido, né? O WhatsApp surge ali 1001 perguntas e querem respostas na hora, né? Eu que tenho a coordenação, então, Ave Maria, se eu não responder logo. E aí depois você vai para outro lugar, é a necessidade dos meninos, a necessidade da adolescente hoje, que é, tem dia que me quer e tem dia que não quer saber de mim. Né? Então, assim, e você fica ali pisando em ovos, Deus, gente, adolescência é coisa doida, né? Eu fico tentando o tempo todo me lembrar quem eu era. Não, na adolescência você também é assim. Quando eu digo, Sara, vem cá, né? E ela, vou já, mãe. Eu digo, poxa, na adolescência você era assim também, não vai brigar com ela. Mas então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, fora as perdas, fora o fato de você não se conectar, gente. Eu não abraço meus pais desde o março. E é uma das coisas que hoje pesa porque a gente perdeu pessoas, né? E hoje meu avô nessa situação, meu Deus, eu vou te falar, não vai dar certo. Mas aí, em meio a tudo isso, se a gente não fizer, Paty, se a gente, de fato, não tomar a posição de adulto nesse momento, são os nossos filhos que vão perder. São os nossos filhos que vão entrar 2021, na verdade, necessitando de cuidados além, né? Então, assim, é parar um pouco, sabe? Ver de fato. Tá aí, ó. Outra pessoa, Cavalcante, né? Me diz teu nome. Eu acho que é Cavalcante mesmo, é sobrenome, né? Ela tá dizendo assim, até hoje eu não descobri quem sou eu. E como eu vou ensinar pro meu filho, entende? Eu tenho que parar, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que dizer quem eu sou. Eu tenho que saber, poxa, eu acredito nisso. Poxa, eu quero isso. Quem é importante para mim? O que de fato é importante para minha vida? Entende? Oi, Antônia, seja bem-vinda. Então, assim, você precisa primeiro se conhecer para depois ensinar os meninos o que é isso, né? Eu vou deixar alguns exercícios assim super bacanas e que vocês vão amar fazer com eles, inclusive, lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio. E no grupo do WhatsApp eu vou mandar todo o material que tá super legal, tá? Então, assim, a gente já viu. É muito complicado, mas eu vou te dizer por que é complicado, Antônia. Porque a gente não quer ver. A gente não quer voltar. A gente não quer pensar na nossa infância. Principalmente se foi uma infância autoritária. Principalmente se foi uma infância como a minha. Foi muita terapia. Tô falando pra vocês da minha infância aqui sem chorar. Mas eu já chorei muito. Muito. Em sessão de psicólogo. Sabe? Porque eu precisava realmente fazer as pazes comigo. Eu precisava acolher aquela criança que tantas vezes queria ser acolhida pela mãe, mas a mãe estava trabalhando. Tantas vezes queria brincar com a mãe, mas a mãe estava trabalhando, né? E claro, a mamãe pensava que estava fazendo melhor. Minha mãe passou fome, 9 irmãos, teve que trabalhar com 13 anos. Então ela parou e pensou, poxa, eu vou dar para os meus filhos o melhor. Agora uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. O melhor para o teu filho é você. Tá? Eu sei que a gente se preocupa com tudo, né? Eu sei que a gente se preocupa com a vestimenta, mas o melhor pro teu filho é você, sabe? É você estar bem, é você se conhecer. Se você estiver bem, se seu filho for pequeno, né, ainda não for adolescente, possivelmente ele também vai ficar bem. Por quê? Porque ele tá ali o tempo todo com você, né? A Stephanie tá dizendo assim, eu gostaria de saber quem eu sou, não consigo. Eu gostaria muito de ajuda. Pois vamos começar esse caminho de encontrar a nossa criança interior, tá? Vamos começar esse caminho de olhar para dentro, de curar aquilo que a gente precisa curar. E não se preocupa, terminou aqui, Camila, eu acho que eu preciso de terapeuta. Eu acho que eu preciso de uma sessão de psicologia, de sei lá, do quê? Tenho até uma amiga minha que é reikiana. Algo que te faça olhar para dentro. Algo que você acredita que te faça olhar para dentro. Inclusive, quem foi evangélico também tem um pastor, amigo meu evangélico, que atende. O que é que eu quero? Que você olhe para você, tá? Nesse primeiro dia aqui, nesse primeiro momento, que você olhe para você, que você descubra quem você é. E aí a gente vai levar os nossos filhos, depois que você tiver isso muito, muito certo na sua mente,
e organizado também, poxa, o que de fato é importante para ti hoje, né? Por que você tá aqui? Então, tudo isso tem que ser respondido de uma forma muito clara. Porque só assim você vai poder passar pelo turbilhão de sentimentos. Eu ia falar pra vocês desses livros aqui, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Você vai passar por tudo isso aí. Raiva, medo, tristeza, alegria, sem se abater. Sabe? Porque você conhece. Camila, você tá dizendo que eu não vou sentir raiva? Vai. É outra coisa. A gente na infância, ninguém deixou a gente sentir raiva. Né? Você tava com raiva virado. Para disso. Deixa de frescura, menino. Já tá dando piti de novo. Não era assim? Então, a nossa infância foi toda, pelo menos a maioria de nós foi assim, como se a gente tivesse preso nas caixinhas, né? E a gente não conseguisse, no momento de raiva, extravasar, a gente conseguisse, no momento de tristeza, chorar, porque vinha engole choro, né? Quantas frases vocês ouviram já desse tipo, que não te deixavam sentir aquilo que você realmente estava sentindo? O medo. Poxa, quantas vezes eu disse que estava com medo de ir pro escuro? Ah, frescura, é só acender a luz. Não é. A cabeça de uma criança até 6 anos de idade pode ser tudo e mais um pouco, gente. Pode ser monstros, pode ser... Enfim, eu acho que hoje é que o Benjamin tá... O Benjamin tem o quê? Vai fazer 8 anos em fevereiro, né? Hoje é que ele tá com os medos mais reais. Tipo, eu vou mudar de escola? A gente vai mudar de apartamento quando a gente mudou, por exemplo, né? Então, os medos deles, a partir de 7 anos, ficam sendo mais reais. Mas até aí, não, tá? Então, assim... Criança tá com medo, não vai fazer a mesma coisa lá não. Por isso que eu digo que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar pra dentro, a gente tem que visitar a nossa infância pra ressignificar algumas coisas. E uma delas é o medo, né? Porque é um medo real, então ele tem que ser tratado como real. Poxa, filho, é isso mesmo? Tu tá vendo isso? Vixe, foi pra debaixo da cama? Pois vamos fazer o seguinte. E aí você inventa uma história meio doida, meio lúdica, né? Vamos fazer o seguinte. Eu tava atrás de uma espada do bem. Mas enfim, essa espada aqui, ela tange todos os medos. Por onde ela passa, ela não deixa nenhum, acredita? Vamos lá? Vamos nós dois? Então, assim, de uma forma bem simples você resolve. Camilo, mas ele continuou com medo. Dorme lá, não tem problema, né? Agora, o que eu não posso, por exemplo, a mãe chega pra mim e diz assim... Ah, mas eu faço cama compartilhada com o meu filho, né? Mas se você faz cama compartilhada com seu filho, não tem consciência da sua maternidade, de fato, porque você está ali, de fato, porque aquela criança está ali pra você, não adianta, entende? Não adianta, você pode fazer cama compartilhada, pode fazer tudo no mundo e não vai adiantar, porque a conexão não tá fechada, entende? Você tem que se conectar à sua criança, tem que garantir que o coração dela tá com você. Quando a gente vem, né, que aí alguém diz assim, meu filho grita, meu filho isso, meu filho aquilo, ele não me obedece, tal, 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 tal. Primeira coisa que eu pergunto hoje é, você tem o coração do seu filho? Porque se você tiver, gente, não vai precisar de mais nada. Nada, nada, nada. Parar aqui um pouquinho só pra ler, aí eu volto aqui pro meu esqueminha, tá? A Paty disse assim, realmente tô tentando aos poucos seguir e retroceder. Estamos aqui no momento de birra e tá muito punk. O bebê da Paty, eu acho que tem uns 2 aninhos e pouco, né? Então é um momento que realmente ele se vê diferente dela, né? Não é mais a junção ali, ele se via antes como uma extensão. E ele começa mesmo a testar. Ele, agora eu posso dizer não, agora eu não quero essa comida aqui, né? Antes me botava tudo na boca, não sei o que e tal, agora não. Então, assim, é esse momento mesmo. É o que a gente chama, às vezes, né? Nem gosto assim muito, a adolescência do bebê, né? Porque a adolescência eu tô vendo que é totalmente diferente. Então, se fosse isso, quando bebê e agora, eu tinha era pirado. Mas é uma fase, né? Eu acho que, principal, eu conheci a disciplina positiva, eu bem tava com 2 anos. Então, foi... Ai, ele gritando, extravasando. E eu... Tiago Queiroz, né? Eu digo, meu Deus, eu não posso bater. Meu Deus, eu não posso isso. Meu Deus... Mas por quê? Porque você é um adulto, né? Então, quem tem que buscar ferramentas para lidar com aquele determinado momento, e aí para 2 anos tem várias, né? Tem a pausa positiva que para mim vai para todo canto, porque é nosso, né? Digamos assim. Tem o Escolhas Limitadas para 2 anos também. Eu acho muito bacana, porque você oferece ali 2 coisas diante do que ele quer, ou diante daquilo que ele não pôde ter, né? Desviar o foco. Então, são coisas assim que você no dia a dia vai colocando, mas eu sei, sabe, Paty? Eu sei o quanto estressa. Porque criança da cidade, vocês sabem também, né? Que a gente tem que estar ali ligado 24 horas. Porque senão se joga do sofá, sobe em cima da... Enfim, né? A Antônia tá dizendo, no meu caso é que meu pai me tirou minha identidade. Inconscientemente, é claro.
Mas eu só fui me dar conta disso há pouco tempo. Então já é um começo, entende? Você já começou aí. Se você se deu conta, o que é que você vai fazer agora? Trabalhar isso aí, entende? Então você já começou a olhar pra dentro e eu sei que dói. Gente, eu não tô dizendo que é fácil, não. Eu lembro do dia, eu não lembrava. Pra você ter uma ideia, a disciplina positiva, esse voltar à infância, trouxe algumas coisas pra mim que eu não lembrava, mas eu lembrei de um dia que minha mãe me bateu e foi injusto, sabe? E eu senti aquilo tudo, poxa, caraca, eu não lembrava disso, eu tô sentindo dessa forma, né? A raiva, tudo que eu tinha passado, entende? E aí eu pude lidar com isso, pra não fazer a mesma coisa, né? E vez ou outra, eu não sei se isso acontece com vocês, vocês acabam reclamando de alguma coisa e era injusto, né? Hoje mesmo eu fiz isso, opa, filho, desculpa, pensei que era você, né? Pensei que você tinha feito isso. A gente não para pra pensar e ver, deixar acontecer, e você ter certeza, não. Pai é imediatista, quer resolver logo as coisas pra ficar logo tudo bem, né? A Leandra tá dizendo, eu acredito que somos a melhor parte para os filhos, sim. Não sabia de nada disso até anos atrás, mas agora acho tarde, pois tenho um filho de 16, 12, 8 e 8 meses. Nath, deixa eu te dizer uma coisa. Há mais ou menos 1 ano e meio eu fui dar uma palestra e tinha um pai de uma menina de 17 anos, né? E ele não tinha diálogo com ela. Era punk. Eu sempre digo que a infância é o chão onde os nossos filhos vão pisar por toda a vida. Então, a infância, esse momento agora, esse momento que eu tô aqui com vocês, que os filhos de vocês têm 2, 3, 4, 8, 12 anos, até os 12, né, vamos considerar aí, é a base. Então, se você quer ter diálogo na adolescência, senta no chão agora. Brinca agora, se conecta agora. Camila, mas eu trabalho o dia todo. Eu não tô pedindo pra você brincar o dia todo, ou brincar por horas e horas, mas ter um momento real com teu filho, né? De brincadeira, de contar história, de ouvir como foi o dia. E aí, você vai plantando aquilo que você quer lá mais na frente. Isso, sem aplicar castigo, né? E aí é difícil, né? Mas amanhã a gente vai falar sobre o castigo. É difícil não aplicar castigo porque você jura que é uma consequência aquilo que você está dizendo, só que não é. E aí a criança muitas vezes se sente injustiçada, se sente revoltada. Por quê? Porque não tinha nada a ver. A televisão não tem nada a ver com o fato dela ter batido em alguém lá embaixo, né? No playground. Ah, você bateu porque você vai ficar sem televisão. Ela não conecta isso. Então ela fica com raiva por quê? Porque ficou sem televisão. Ela não consegue fazer a conexão das duas coisas, né? Então você vai plantando essa escutativa. Gente, às vezes a gente fala respeito, 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 criar com respeito. Só uma forma de criar com respeito é escutar. E quando eu falo de escutativa, eu tô falando de escuta sem julgamento. Escutar sem julgar, nunca julgar. O que é isso, Camila? Ah, quando seu filho chega e diz, mãe, eu bati no fulano de tal. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, você devia ter feito isso. Você nem esperou, você não escutou o porquê, nada. Teu filho adolescente diz alguma coisa, aí tirando, por que você não estudou? Por que não... Calma, né? Respira. Desde criança, faz a escutativa. Pô, filho, por que você bateu? Nem que ele fique com aquele olhazinho, né? Quando não consegue falar. Foi isso que aconteceu? Você ficou com muita raiva? E aí começar a trabalhar a inteligência intrapessoal com os nossos filhos, que é também o reconhecer, mas não só reconhecer. Não adianta eu reconhecer a raiva se eu não sei o que fazer com ela. Tá certo isso? Não adianta eu dizer, eu tô com raiva, eu não sei o que fazer com ela. Então eu tenho que ensinar também o que ele tem que fazer com ela. Agora, o que eu queria chegar aí no ponto da Nath é que adolescentes também podem, tá? Você pode mudar sua relação com o seu filho adolescente agora. É mais difícil? Muito mais. Por quê? Porque você já vem num ciclo, né? Se é um ciclo autoritário, vem nesse ciclo autoritário. Se você já trouxe da sua casa, então tem que voltar mesmo, né? Pra ressignificar primeiro pra você. Agora eu digo logo assim, uma pista, né? Fiz até um videozinho com a Sara esses dias e deu até muitas visualizações e tal, achei bacana. Adolescente é um jogo só. Adolescente é uma dica só. Escuta sem julgamentos. Gente, na infância a gente manda, né? Desce, sobe, vira, mexe, veste essa roupa, não sei o que e tal. Na adolescência a gente cala. Porque é tempo deles colocarem em prática aquilo que a gente ensinou lá, né? A questão dos valores. E a gente observa. E a escuta sem julgamentos é que vai fazer você ganhar o coração do seu filho. Por quê? Porque ele pode fazer o que for lá fora, você vai escutar.
Ele não vai ter que se esconder, né, diante daquilo que ele fez ou deixou de fazer, entende? E é por meio da escutativa que tu percebe como é que ele tá também. Então, assim, vai pela escutativa. E outra, se as regras são outras, se não tem mais castigo, se não tem mais grito, se você vai realmente mudar, senta com eles e conversa. Olha, aconteceu isso, eu conheci tal pessoa, eu entendi isso, eu estudei isso e eu quero ir por esse caminho. Vocês vêm comigo? E, gente, pede ajuda, sabe? Os meus filhos, eles me ajudavam um bocado. Às vezes a Sara, eu lembro da Sara pequena, assim, 7, 8 anos, a senhora tá gritando, né? Para, mãe. Então, assim, eles às vezes, certos pontos, né? Até porque eles sabem quando estão sendo magoados, né? Então, é mais fácil até para você se controlar. Eu tenho 19 anos, eu não me preparei tanto para ser mãe, mas sou mãe e quero muito saber quem sou eu. Eu não tive infância, infelizmente. Pois é, entende? Então, é no caso dela, né, da Stephanie aí puxando, já que ela tá partilhando com a gente, ela tá vivendo uma coisa que ela não viveu, né? Então, possivelmente, ela pode projetar algumas coisas, algumas ausências também. Ó, o Lucas, a Socorro. A Paty está dizendo, estou permitindo, Ravi, sentir e viver seus sentimentos com a intensidade dos mesmos. Acho que é isso que está punk. A criança que ele está sendo permitida ser está mexendo com a criança que eu não. Ponto. Gente, o Benjamin, ele é muito livre, né? Ele corre, ele brinca, ele pula, ele grita, faz tudo. E incomoda. Incomoda. Incomoda os vizinhos, incomoda quem passa. Incomoda. Porque a criança foi feita para obedecer. No mundo dos adultos, né? Criança que em casa eu acredito que é na mesma linha da Paty, foi feita para ser criança. Criança não precisa te obedecer. Criança precisa saber o que é respeito. A partir do respeito, ela respeita as regras sociais, né? No caso, tipo, depois das 10 horas não pode mais gritar. Vocês estão aqui, os meninos estão no quarto, tá o silêncio, né? Vez ou outra ainda surge alguma coisa que ele tá jogando com o pai. Então, tá meio punk ali, né? O ânimo deles dois, sabe? Mas a nossa criança, se eu não tivesse parado para acolher a minha criança lá atrás, né? Na ausência que eu tinha da minha mãe, possivelmente eu continuaria sendo uma mãe ausente, trabalhando e seguindo a mesma linha dela. Então, é no momento que eu acolho lá, que a minha criança pode dar de cara com a criança aqui e não se magoar. E não se machucar. E muitas vezes isso só pode ser feito num processo terapêutico, dependendo do que aconteceu com você. De novo, eu digo, quem precisar de auxílio, quiser falar comigo assim que a gente terminar, né? E quem estiver vendo essa live também gravada, tem um monte de gente inscrito que eu vou enviar também. Fala comigo e a gente vê uma forma. Tem tanta gente atendendo online, né? Então é muito bacana. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia, gente. É libertador. Fora que você tem um tempo só pra você, né? A Antônia tá dizendo que quero fazer diferente com a minha filha. Minha infância foi muito limitada na base da repreensão e do machismo. Isso é um outro ponto, né? Eu tento criar duas crianças que não sejam machistas. E eu digo duas crianças porque eu tenho uma filha. E eu tenho tantos alunos que são machistas que eu tenho medo dela se tornar machista, né? Então a gente tenta guiar aí de uma forma que o machismo fique realmente muito distante. Por quê? Porque o machismo é justamente a forma como... como é que eu posso dizer? É uma prisão. É a grande verdade, né? É como se aprisionasse a gente e nessas regras que, enfim, que a mulher não pode isso, não pode aquilo, ou o homem é isso e é aquilo no sentido de maior, né? Então, assim, como é que eu crio um filho não machista? Primeiro dizendo para respeitar tudo e a todos, independente do sexo, independente da cor, né? Por ser humano, por ser animal, por ser planta, por ser vivo, merece respeito, independente do que seja, entende? Então, assim, vamos voltar aqui um pouquinho, só para eu resumir, tá? A gente começou falando da importância de dar valor às outras inteligências que a escola não dá conta. Então, a escola não dá conta da inteligência intrapessoal. Você não pode esperar que a escola ensine a inteligência emocional do seu filho. Gente, é terceirizar, né? Eu acho que se a gente conseguisse fazer o que nós devemos fazer e a escola ficasse com a educação da parte tradicional, falando aqui lógica matemática, verbo linguística, né, português, matemática e as outras matérias, seria muito massa, porque estaria ali todo mundo fazendo a sua parte, entende? Então puxa para si a questão da inteligência intrapessoal. E aí a gente diz que a gente realmente tem que, primeiro, não se preocupar tanto com as questões da escola, ou pelo menos não colocar tanto tempo e energia ali.
Se a gente se concentrar na inteligência intrapessoal, a gente vai ver o resultado na escola, na lógica matemática, na verbolinguística. Olha! Ah, descobertas, adoção em família. Gente, essa galerinha aí. Oi, Vivi também chegando, Sibeli. Esse pessoal, esqueci o nome, a Hannah. Pronto. A Hannah adotou um adolescente de 13 anos. E a história deles é muito bacana. Depois passem lá, viu? É muito, muito legal. Quem quiser também, quem estiver no caminho da adoção, é muito bacana. Olha só. E aí a gente viu que para que nós possamos ajudar nossos filhos a terem inteligência intrapessoal, que tá ligada, que é, né, a inteligência emocional no sentido mais amplo, digamos assim, o que é que acontece? Eu tenho que ter. Porque eu só posso dar pro meu filho aquilo que eu tenho, né? Não tem como eu ensinar sem eu saber. Eu vou ensinar o quê se eu não sei? Então o caminho é o quê? É o autoconhecimento, porque, gente, quando eu me conheço, quando eu conheci a Camila, que ficava na avó, que sentia falta da mãe, tal, foi como eu pude perdoar a Camila atual. A Camila que há 5 anos atrás fazia a mesma coisa, né? Ia pra escola, ia pra outra escola, arranjava emprego à noite, faculdade, e simplesmente se ausentava, dando o bom e do melhor material pros filhos. Mas não tinha presença. Entende? Então eu só repetia. Quando eu voltei, foi que eu vim me perdoar. Sabe aquela tua culpa? Quem aqui já sentiu culpa materna? Eu demais, pelo amor de Deus. Só dessas ausências de trabalhar, eu não vi bem, eu não vi Sara andar, né? Quando eu cheguei a menina tava andando. Então assim, eu me culpava. Eu só me perdoei. E a inteligência intrapessoal tá diretamente ligada com perdão. Eu só me perdoei quando eu conheci, quando eu voltei, quando eu acolhi a Camila criança, entende? Então, assim, a gente precisa voltar, foi o que a gente falou até agora. E é voltando que a gente passa a ter autocompaixão, é voltando que a gente passa a perdoar, né? E se livrar dessa culpa, que muitas vezes nos paralisa. A gente pode ficar triste, pode ficar chateado, mas a culpa, ela paralisa, ela não deixa você seguir. Né? A Hannah tá dizendo verdade, isso é muito importante. Pronto, a Nath tá dizendo, tô vivendo culpa materna agora. E se você parar pra pensar, Nath, não vale. De forma alguma vale, porque você simplesmente paralisa, né? Você quer fazer, mas fica sentindo, é um negócio aqui dentro. Quer sentir demais. Mas uma coisa a gente tem que colocar na nossa mente. Eu acredito que todos de nós demos o melhor que a gente tinha naquele determinado momento. Então, se você deu o melhor que você tinha naquele momento, naquela época, naquele período, você é a melhor mãe do mundo e não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Nem você mesma. Porque às vezes a gente quer dizer o contrário pra gente. E não é. Né? Toda vida que eu paro e penso, poxa, devia ter feito diferente, não sei o que, eu paro, opa, eu fui a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. Não existe outro, né? E aí, vamos ver aqui o que eu já falei, deixa eu pescar. Porque são tantas coisas, né, gente? Pelo amor de Deus, sei nem que horas são. Gente, que horas são? Vala, meu Deus, eu não peguei o relógio. Alguém me disse que horas são. Eu tô em Fortaleza. Se tiver alguém daqui, é a Paty, né? Pronto. Lembra daquela história que eu coloquei aqui, máscara do avião? Vocês lembram daquela história do avião? O avião tá caindo? Digam aí o que é que vocês fazem quando a máscara cai. Como é que tem que ser? Tá você e seu filho. Quem bota a máscara primeiro? Digam aí pra mim. Caraca, 22h52. Gente do céu, vai já acabar a live. Eu tenho um montão de coisa pra falar. Gente, quando aparecer aqui, eu acabo e amanhã a gente continua, beleza? Oi, Sammy, tudo bom? Olha só. Quando tá lá, que o avião tá caindo, as máscaras caem, tá você e seu filho. Você bota primeiro no seu filho ou bota primeiro em você? Digam aí pra mim. Em quem vocês botam primeiro a máscara? No filho de vocês ou em vocês? Esperando aí vocês colocarem. Pronto, a Samia já disse em mim. Por quê? Porque você pode desmaiar, né? Por conta da falta de oxigênio, seu filho também vai ficar.
Pronto, a Nath também, depois nele. Então, a gente recebe essa instrução, né? Primeiro em você, depois nele. Se você quer que o seu filho tenha inteligência intrapessoal, se você quer que o seu filho se conheça, né? Goste dele mesmo, porque tem isso também, tenha autoestima elevada, você primeiro tem que começar com você. Da mesma forma que foi a máscara. Você primeiro começa em você para depois nele, tá? É tão bom conversar contigo, mulher, que a hora voa. Não é, menina, voa mesmo, viu? Eu tô aqui passada, gente. Olha só o que é que eu separei pra aula de hoje. Isso aqui, mas essa página todinha. Eu tô bem por aqui assim. Gente, eu vou ter que dividir melhor isso pra amanhã, pra gente poder... Eu vou colocar o conteúdo de amanhã aqui dentro, né? Mas o que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Que esse autocuidado, né? Ele é importante em você porque o teu filho tá te observando o tempo todo. Manu vai estar no grupo do Telegram, daqui a pouquinho eu boto ela toda lá no grupo do Telegram, tá? Vai ficar aqui também no IGTV. Mas o que eu quero que vocês lembrem disso, às vezes você pensa que o teu filho não tá te olhando, mas ele tá. Ele tá te observando, ele tá pegando teus trejeitos. Já teve alguém que disse assim, vixe, ela nem parece contigo, mas é o teu jeito todinho? Claro, sou eu, tá convivência, tá ali. Então, eles estão te observando. E aí, quanto mais você se conhecer, quanto mais você buscar crescer dentro e não fora, como eu queria crescer fora, né? E aí eu tiro por mim, quanto mais você buscar crescer dentro, é uma coisa que ninguém vai te tirar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O teu autoconhecimento ninguém vai te tirar. O teu amor por si mesmo, ninguém nunca vai te tirar. Né? As coisas externas vão tudo passar. Você tá aqui numa casa, de repente tá noutra, você tá no emprego, de repente tá no outro, né? Com a pandemia a gente perde emprego, a gente ganha emprego, ganha dinheiro, tira... Mas se você tiver o autoconhecimento, se você tiver a tua paz, se você tiver a sua conexão, né, consigo mesmo, ninguém te tira. Então, começar por aí. Eu só posso ajudar meu filho a ter inteligência intrapessoal se eu tiver primeiro. Se eu me conhecer primeiro. Se eu souber, inclusive, das coisas que eu preciso melhorar. Porque é isso. Né? Chegar e dizer, poxa, eu tô muito paciente, o que eu vou fazer pra mudar? É assistir os vídeos, é ir atrás de alguns dos educadores parentais, é um livro que pode me ajudar? Não sei, eu vou atrás. Né? Então, se você conhece as suas limitações, a ponto de dizer, filho, opa, mãe não tá legal, né? Espera um pouco, vou ali dentro, tomar um banho, trocar de roupa. E aí eu volto pra gente conversar. Entendeu? Então você sabe o seu limite. A Paty falando aí do estresse e tal, né? Tenho certeza que ela tá justamente nisso, né? Até onde eu posso ir também. Onde é meu limite? E assim você vai se conhecendo também. Ô, Antônia, que bom que tá sendo interessante. Na verdade, gente, nós ganhamos muito, né, assim, com a nossa infância, mas nós perdemos muito porque não tivemos inteligência emocional, não fomos educados para lidar com as emoções, né, e isso é muito complicado hoje na vida adulta e por isso, talvez, que 18 milhões de brasileiros hoje sofram com transtorno de ansiedade. Olha só, a Manu tá dizendo, mas já aproveitando aqui, quero muito isso aí, meus filhos com autoestima elevada. Exatamente. E como é que eles vão ter autoestima elevada se eles não se conhecem? Entende? Tanto olha como repete, isso mesmo. Depende, Sammy, tu tá falando do teu limite ou o limite dele, né? Não entendi. Deixa eu só passar. Eu vou passar. Lembra que isso aqui é um desafio, né? Vocês estão lembrando? Pronto. Qual é o desafio de hoje? Lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar um livro da gratidão. Por quê? Porque as pessoas gratas, elas têm autoestima elevada. E a gente vai ensinar isso para os nossos filhos. Eu fiz um livro da gratidão, uma coisa mais linda. E vocês vão começar aí, eu vou começar aqui. A gente tinha um pote, né? A gente usava o pote. Os adolescentes em si, às vezes, gostam mais do pote. Mas aqui a gente vai começar todo mundo o mesmo livro. É um livro para família. E aí, todo final do dia, vocês vão colocar uma coisa, né? Que vocês têm que agradecer. Cada um, né? Digamos assim. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui na fala da Sâmia, né? Falou do limite dela, né? Que fica um caco. A gente muda, Sâmia, de dentro pra fora. Você tá aqui é um ponto inicial, né? Ah, Camila, mas eu tenho muita coisa, isso aqui e tal. Tem, acredito que sim. Mas você tá aqui já é o primeiro ponto. Vai demorar.
Você ainda vai gritar, você vai ainda pisar na bola. Porque eu piso às vezes, né, e peço perdão. A diferença é essa, é que você se toca, poxa, vem cá, filha, vamos conversar, a mãe não devia ter feito isso, né, foi exagerado, foi desrespeitoso. Não é certo fazer isso, eu queria te pedir perdão. Agora, lembrando sempre, é isso eu falo muito, desculpas vazias, perdão vazio não adianta. Quando eu peço perdão uma vez, porque eu tava gritando, minha antena tem que estar mais ligada pra não gritar de novo. Eu posso até pedir ajuda. Filho, quando você vê que eu tô elevando a voz, que eu falei muito alto, me diz. Que aí você fica, inclusive, tendo a ajuda dele ali e vice-versa, né? Você diz a ele também. Então, essa parceria é muito boa. Agora, sim, não se cobra tanto, tá? Segue aqui, vê o Instagram, vai lá pro Telegram, participa. Inclusive, eu tô no áudio 60, indo pro 61 agora à noite, do livro Vivenciando a Comunicação Não Violenta, tá? É pro seu crescimento intrapessoal. Isso é verdade, muito massa. Já viram um podcast também. E é muito bacana. Então, assim, cuida de você nesse primeiro momento. E aos poucos você vai vendo que vai tudo ficando mais leve, que vai tudo ficando mais dinâmico, né? Mas não automático. A gente vai saindo do automático e isso é muito bom. E aí, o que eu quero? 3 perguntas respondidas, tá? E aí eu vou abrir o grupo do WhatsApp amanhã à noite. Eu quero essas 3 perguntinhas respondidas. Número 1. Quem é você? Camila, eu vou ter que pensar quem sou eu. Vai ter que pensar quem é você. Camila, mas eu vou passar uma hora pensando e eu não vou conseguir me definir. Uma frase sai, né? Uma palavra sai. Então, número 1, quem é você? Número 2, o que você quer? O que você quer nesse mundo? O que é que você quer na sua vida? E número 3, o que é importante para você? O que de fato vale a pena? É mais ou menos a missão, né? A missão das empresas, né? Qual o seu valor? Qual a sua missão? Né? O que é importante para você? Então, assim, quem é você? O que você quer? E o que é importante para você, tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar só com as coisas dos meninos, tá? Vamos lá. Conhecer as emoções e o que fazer com elas. Foi o que eu falei logo no início, né? Então, assim, vou puxar aqui. Adoro esse livro. Amo. Quer ajudar teu filho? Inteligência intrapessoal? A gente nem falou da Inter, né? Mas vai já. Livro sobre a raiva. E aqui ele conta, né? Ele passa tudo de uma forma bem bacaninha, olha. Lindo, né? Esse daqui, gente, é o James Smith. Ele tem a coleção todinha. Eu recomendo muito essa daqui. Esse livrinho aqui também que eu separei pra mostrar pra vocês, ó, o Grande Livro das Emoções. Eu acho que foi R$24 na Amazon. Esse daqui foi bem baratinho. Mas ele é massa. Até a Sarah gosta dele, né? E ele traz outros tipos de sentimentos, né? Não só os 4. Mas ele traz, por exemplo, a inveja, o ciúme, né? Que são outros tipos de sentimento de uma forma bem bacana. A parte diz assim, isso eu sei o meu limite, mas ele ainda não entende isso. Essa pausa positiva tá complicado. É porque na idade dele tem que ser algo vendo você, né? O bebê dela é muito pequeno, então é beber água, é sentar um pouco, né? E por aí vai. Amo esse livro, é muito massa, né, Paty? Olha só. Então, assim, meu filho tá sentindo raiva, meu filho tá sentindo medo. Nomear. Para começo de conversa, nomear esse sentimento. Para quem tem filhos maiores, adolescentes, são sentimentos também. Você começa, por exemplo, ele começa a entender de fato o que é uma frustração, começa a entender de fato o que é uma inveja e por aí vai, né? E você vai nomeando isso também. E depois de nomear, tem que dizer o que fazer, né? E aí, o que eu posso fazer com a raiva? Eu posso sentir. Posso sentir. Eu posso extravasar. Eu posso... Ah, Camila, mas esmurrar o travesseiro é bacana? Inicialmente, se ele tá quebrando tudo, beleza. Mas em breve eu tenho que tirar. Por quê? Porque às vezes ele pode ficar ainda com mais raiva. Depende, você tem que observar. Beleza, se acalmou, esmurrando o travesseiro, beleza. Não se acalmou, ficou com raiva ainda, né? Não conseguiu se controlar e foi quebrar alguma coisa, algo do tipo. Então não é isso que ele precisa, né? Mas eu sempre digo que inicialmente tente. O que funcionou? Benjamin andava de patinete para um lado, pro lado, até quase afundar o chão, quando ele estava com raiva, né? E passava, realmente passava. Mas eu sempre tentei a respiração. Às vezes a respiração no momento da raiva, olha, a gente tá com muita raiva. Onde é que você tá sentindo sua raiva, filho? Ele vai dizer, o bem é aqui, né? Ele faz isso, ó. Então, na mão,
E aí, vamos lá, vamos extravasar essa raiva. E a gente começava a pular, a gente começava a dançar e por aí ia. Camila, sempre dá certo? Não. Tem vez, hoje, né, principalmente, ele diz, mãe, eu não quero falar com a senhora. Quem é que ele tá imitando? Entende? Nossos filhos, gente, estão observando a gente o tempo todo. Ele olha pra mim e diz, tô com raiva, não quero falar com a senhora. Do jeito que eu digo, filho, eu tô com raiva, não vou falar coisa legal, então deixa eu ficar aqui. E aí ele vai fazer outra coisa, no caso dele, né? Ele vai fazer outra coisa, quando passa ele vem falar comigo, entende? Outra coisa que eu coloquei aqui é tomada de consciência. Gente, tomada de consciência é quando eu escuto meu filho sem julgar. E quando eu tô ali e escuto ele dizendo que tirou a prova, na prova de matemática, 6 ponto alguma coisa, a média era 7, eu digo, poxa, filho, como você se sentiu? Não, poxa, filho, você devia ter estudado mais, você só fica na televisão, só fica no PS4, não sei o que, blá, blá, blá. Gente, nem adolescente, nem criança escuta sermão, tá? O sermão entra por aqui, sai por aqui, vocês já deviam saber disso, porque quando vocês eram adolescentes era do mesmo jeito. A mãe pediu passar horas falando. Você mal pegava 2 palavras. Então, assim, sermão não dá. E aí você olha e diz, poxa, filho, como é que você se sentiu? E pai, assim, todo mundo tirou nota boa, né? Meus amigos, não sei o que e tal. E será que foi o processo? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Isso desde pequeno, porque na adolescência vai ser algo comum. E se não aconteceu ainda, né? E seu filho já é pré-adolescente ou adolescente, começa agora. Ele vai se assustar, né? De início, possivelmente, o quê? Mas depois ele vai adorar. Essa é a verdade. A gente tem que criar filhos que sejam parceiros para a vida. Filhos que nos ajudem, né, no futuro a resolver situações, a resolver problemas, a estar junto, sabe? Hoje eu vejo a minha relação com a minha mãe e eu sei que foi base de muita terapia do meu lado, né? Mas é a relação que eu queria ter na minha vida adulta com a minha mãe, sabe? A gente junta, conversando, resolvendo coisas junto, contando uma com a outra. Isso é muito bacana. Olha só. A Hannah, né? É porque eu quero dizer o nome, né? Descobertas. Além de respeitar, aguardo o momento dele. Mas sempre falo que depois a gente conversa pra não deixar um nó entre nós. Sim, sempre conversamos e resolvemos. É isso que eu digo, principalmente numa ira, né, dos adolescentes, uma explosão e a birra da criança. Né? São os 2 pontos aí. Por quê? Não adianta eu falar com o meu adolescente quando ele tá puto de raiva. Não adianta, né? Então sai de cena, deixa de falar, pronto. Depois, quando ele tiver se acalmado, já tiver comido a caixa de chocolate, assistido a série que ele gosta, vamos conversar, né? Eu tô precisando dizer uma coisa pra você. E aí, primeiro, as 4 coisinhas básicas da CNV, né? Observar qual é o sentimento que tá ali, de fato. Entender a necessidade. Entender o seu sentimento em relação ao seu filho. E só depois de compreender a necessidade, dizer como você se sente, aí você faz o pedido. Poxa, filho, eu fiquei muito mal, porque você entrou gritando comigo, né? Aqui a gente não grita. Eu não grito com você. Então, eu esperava. Confesso que a minha expectativa era que você fizesse a mesma coisa. E eu me senti mal, porque você é meu filho. É a coisa mais importante que eu tenho. Né? Às vezes a gente esquece de dizer para os nossos filhos o quanto eles são importantes. Eu tenho martelado muito isso nos stories, lá no Reels e tal, porque eu olhei pro bem e eu disse, poxa, cara, eu digo eu te amo, mas eu nunca disse que ele era importante. E quando eu me virei e disse, filho, ele, oi mãe, você é mega importante para mim. Aí ele olhou pra mim e disse assim, sou? Eu disse, e muito. E aí eu fui falar de tudo que a gente fazia junto, né? E porque ele era importante pra mim. Então, assim, para e lembra de falar dessa forma. E aí você faz o pedido. Da próxima vez, vamos tentar resolver de outra forma. Você pode simplesmente passar pro seu quarto, né? O que é que você acha? E aí, quando você tiver calmo, você vai falar comigo. Ele diz se gosta, se não gosta. E aí vocês estão encontrando a solução juntos. É o que eu falo de ter um filho parceiro pra vida, né? A Manu tá dizendo a verdade, nós não aprendemos sobre sentimentos, a lidar com eles, não devemos culpar nossos pais por isso também, né? Não, de forma nenhuma, porque eles fizeram o que os pais deles fizeram, né? Da mesma forma que eu tava repetindo a criação com os meus filhos, eles também estavam, né? Repetindo comigo a criação deles. Então, eu sei que eles fizeram o melhor na época com que eles sabiam. Agora, você me dizer que pode ser autoritário, que filho só é... Não é filho...
Se você não bater, né, o menino vai apanhar da polícia. Ou se você não bater, ele um dia vai bater em você. Aí é outra história, né? Porque eu tenho certeza que para quase todas as mães já deve ter passado alguma coisa, né? São vários, hoje é um exército de educadora parental, dizendo a mesma coisa, que bater não é legal, que bater não traz nada de bom, né? Que o castigo também não. E a gente tentando aí ressignificar. A gente tem outras armas, Manu. Hoje eu acho que a gente tem muito mais conhecimento, mais livros, né? Que podem nos ajudar, como por exemplo esses livros aqui de trás. É respeito mútuo, exatamente. Não passava da minha obrigação, não é? Isso daí eu ouvi demais. 10. Era só tua obrigação. Ou 6, né? Poxa, nem tua obrigação, nem o que tu tinha que fazer, tu só estuda, né? E aí se sentir aceito e amado é muito importante. Olha só, Antônio, aqui a gente sempre diz as 3 coisas. E já finalizando, né? Uma criança, ela precisa, para se desenvolver de forma plena, se sentir aceita, amada e importante. Essas 3 coisas. Então, quando meu filho, ele faz birra demais, quando ele chora demais, quando há uma inquietude que eu não sei de onde vem, se não é cansaço, se não é fome, se não é minha ausência no sentido mesmo físico, eu preciso parar e pensar, será que ele está se sentindo aceito, amado e importante? Porque ele precisa dessas 3 coisas. Ele precisa se sentir aceito, ele amado e importante. Então, são os 3 pontos principais aí quando você para pensar se você tá seguindo no caminho certo com o seu filho, certo? Gente, tem uma outra coisa, deixa eu ver se dá. Pronto, aí vamos falar só um pouquinho da gratidão, né? Que a gratidão, gente, ela eleva, pra você ter uma ideia, a autoestima do teu filho, porque ele começa a perceber coisas simples que ele pode ser grato. Você pode simplesmente agradecer por ter um pai e uma mãe. Pode agradecer pela comida diferente, né, que você teve hoje. Você pode agradecer porque ouviu um canto dos pássaros. Uma vez eu fiz a minha turma inteira, eu estava ensinando o primeiro ano do ensino médio, olhei pela janela, tinha um pôr do sol belíssimo. Eu, galera, olha ali. Aí todo mundo parou, levantou, né, e olhou. Professora, que massa. Eu digo, bora agradecer. Como assim agradecer? Bora agradecer, porque nós somos privilegiados de estar aqui dentro dessa escola com esse pôr do sol pela janela. Então, assim, quando a gente agradece, a gente ensina os nossos filhos a agradecer pelas coisas simples e observar o mundo, os sentimentos, as pessoas, tudo que está ao redor e que é motivo de gratidão, viver é motivo de gratidão, né? E eu acho que nesse tempo de perdas, a gente sabe que agradecer pelo dom da vida é o primeiro ponto, né? A primeira forma aí de começar esse livro do agradecimento. Então, assim, é um diário, na verdade, né? Vão ter lá 2 espaços, frases bacanas e um mantra, né? Bem legalzinho, bem no meio, assim, pra vocês poderem refletir com os filhos, certo? Eu vou entregar lá no grupo do WhatsApp, quem ainda não tiver, é só se inscrever lá no link da bio. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Amei dividir esse momento com vocês. Amanhã a gente vai falar sobre como fazer os nossos filhos nos escutarem, baseado aí na inteligência intrapessoal e na interpessoal, que aí eu já começo com elas e do meu pro fim eu passo pro outro, tá bom? E aí, digam se vocês gostaram, o que é que acharam. Ah, que bom, Antônio. Fico feliz demais, 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 demais. Deixa eu subir aqui. Aê, Paty. A gente tem essa caminhada, ó. São 4 dias, viu? O horário de folga, né? Gente, quando eu fui decidir o horário das lives, né? O melhor horário foi esse, 10h07, justamente por conta que é o horário da folga, né? É o horário que os meninos já vão dormir e tal. O meu tá ali esperando porque eu que boto ele pra dormir, né? Tem o chameguinho da mãe e tal. Ah, que bom, Paty. Fico feliz, viu? Fico feliz. E vamos continuar, tem muita coisa bacana até o último dia, que é na quinta-feira, né? Amanhã a gente vai falar sobre escutar, como fazer teu filho te ver, na verdade, né? Porque é o momento que ele para pra te ver e te escutar, é o momento que você tem que pegar ali. Olha só, a Cris, oi Cris, chegou agora, né? Mas é isso, o Instagram tá quase me expulsando, né? Então eu espero vocês amanhã, às 22h07, se Deus quiser, e pelo YouTube também, né? Vamos testar de hoje pra amanhã pra poder dar certo por lá também, tá bom? Chama uma amiga mãe, chama um amigo que seja pai, que precisa também escutar, né? Pra que esteja aqui com a gente também amanhã, tá bom? E quem não se inscreveu ainda, vai lá no link da bio, né?
e se inscreve, tá bom? O material vai todo pelo WhatsApp. Olha aí, o 20 segundos, o Instagram me expulsando. Tchau, tchau. Agora onde é que encerra? Fala, meu Deus, apareceu esse negócio, não encerra mais, gente. Vou ficar aqui com vocês até encerrar. 10 segundos. 6, 5...